Olá, lamparinas. Eu tô passando aqui para trazer uma palavra que eu senti no coração agora. Estava indo para a célula e recebi uma notícia da qual de imediato mexeu com as minhas emoções, com as minhas expectativas e me trouxe desconforto, choro e até um pouco de ansiedade. Mas conforme eu fui escutando a palavra, eu vim entendendo que tudo está sob o controle do Senhor, que nada passa do descontrole dele. E o que isso quer dizer? Às vezes a gente acha que quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais situações ruins acontecem ou são provocadas. E eu não sei se vocês já pararam para perceber, para pensar, analisar, que quando você tá, seja num propósito com Deus, ou você acabou de conhecer o primeiro amor de Deus, ou você está vivendo o primeiro amor, e você tem sede em buscar Ele, de conhecer Ele mais afinco, parece que tudo ao seu redor desmorona, começa tudo a dar errado. E você se pergunta, eu não entendo, eu comecei a buscar mais a Deus e parece que agora as coisas estão cada vez mais piores. Há duas perspectivas nessa situação. De um lado, é porque quando você começa a buscar as coisas do Senhor, Ele começa a te trazer clareza, Ele começa a trazer luz, né, para as coisas que estavam omitidas, obscuras, que às vezes você com os olhos humanos não conseguia ver. E quando você começa a enxergar ela como elas verdadeiramente são, você começa a ver o caos. E por outro lado, as coisas acontecem porque é para tentar nos mostrar até que ponto a nossa fé vai estar agalgada no Senhor, né? Ela vai estar estabelecida no Senhor. Porque às vezes as situações acontecem para tentar nos derrubar, mas quando nós estamos com nossos olhos fitos em Deus, a gente não deixa que as coisas externas abalem as internas. E eu vim buscar uma palavra e eu orei e o Senhor me deu essa palavra em Isaías 48:17, que diz assim: Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como a areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome deles jamais seria eliminado nem destruído diante de mim. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito e não damos ouvido para aquilo que o Senhor está nos direcionando. Então, todas as vezes que nós realmente estamos ouvindo a voz do Senhor, mesmo que às vezes não pareça audível, mas Deus sempre está falando conosco e Ele sempre vai nos responder de alguma forma ou de outra. Outro exemplo muito forte foi ontem. Eu estava no meu momento com Deus, chorando e falando com Ele. E eu questionei Ele, Senhor, eu queria ouvir a sua voz, ouvir verdadeiramente a sua voz, que eu queria saber como é que ela é, porque eu imagino que a voz de Deus seja como a voz de muitas águas ou então de um trovão, né? E para algumas pessoas a voz dele é suave, doce. E eu queria ter essa experiência, já tive outras experiências, mas essa ainda não. Eu sinto às vezes a resposta dele no meu coração, como uma informação que vem no meu peito e que quando eu sigo me traz muita paz mesmo. E aí Deus me levou para Marcos 16:6, né?
aquela resposta foi tão maravilhosa, porque Deus falou assim: vai na minha palavra. Todas as vezes que Deus quer falar comigo, essa é a forma dele falar comigo. Ele pede para eu ir na palavra. É o comum? É, mas algumas pessoas ouvem Deus no silêncio, ouve Deus num sinal, ouve Deus através de uma pessoa. Então, cada um de nós tem uma forma de ouvir ao Senhor. É óbvio que todas as formas, Deus pode trabalhar em momentos da nossa vida de formas diferentes. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele vai falar conosco como Ele bem, né, entender e quiser. E Ele fala com todos através da palavra, isso é fato. Mas haverá momentos que Ele vai usar certas circunstâncias para falar com a gente de forma diferente. Então, às vezes a gente quer ver algo na prática e esquecemos que Ele já é, Ele é o grande eu sou. E a gente não precisa buscar sinais e nem prodígios palpáveis para saber se Ele está nos ouvindo ou não. Agora tá passando o barulho de uma moto. Então, não importa o que aconteça no nosso dia a dia ou as circunstâncias que apareçam, principalmente quando você está em algum propósito com Deus, ou se você está buscando o Senhor, ou se você está querendo conhecer a Deus, se você é uma pessoa que aceitou a Jesus hoje e simplesmente só pelo fato de você verbalizar que aceita o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador, as coisas começaram a desandar e dar tudo errado, não se preocupe. Somente descansa no Senhor. Você pode chorar, você é ser humano, você pode se jogar no chão, mas crendo e dentro de você trazendo aquela paz inigualável, aquela paz que a gente não consegue nem entender e nem mencionar. Que tudo pode cair ao nosso redor, mas nós estamos crendo que o Senhor está no controle, Ele está no centro de tudo. Às vezes ela pode até nos abalar, mas a gente tem que voltar para o eixo e entender que Ele está no controle. E às vezes coisas acontecem realmente que é para mover mesmo e para alinhar para onde a gente realmente deva ir, sabe? Eu fiquei pensando assim durante esse trajeto até chegar na igreja agora. Eu fiquei pensando, Deus, mas de uma hora para outra, por que isso está acontecendo? O que eu tô fazendo? Não tá certo como eu tô buscando, como tá sendo o propósito. Mas eu quero confiar que é Deus que tá movendo. Quero ser obediente, quero, que nem a palavra diz aqui, eu quero prestar atenção nas ordens de Deus. Se Deus dá uma direção, eu quero prestar e obedecer. E se eu estiver fazendo algo que eu estou desobedecendo, que Deus alinhe meu coração para que eu possa retroagir e fazer as coisas da maneira certa, né? Porque às vezes também algumas coisas ruins acontecem por escolhas erradas da gente. Mas se nós estamos buscando a Deus de todo o coração, de forma intensa, e algo começa a dar errado no nosso exterior que não vem da gente, então a gente tem que descansar plenamente e entender que é Deus que está movendo. Né? Às vezes a gente acha que pode agir na força do nosso braço, ou então resolver com a nossa inteligência ou com a nossa força, mas é Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, eu queria, nesse fim de noite,